Quando que foi que o senhor teve o primeiro contato com o sobrenatural? Rapaz, o primeiro contato com o sobrenatural. Porque assim, a gente entende assim, por mais que a gente vá na igreja, é cristão, a gente acompanha os cultos, a gente estude a Bíblia, mas eu acho que esse contato com o sobrenatural é algo muito especial, né? Então eu acho que isso, eu queria saber do senhor como que foi esse primeiro contato com o sobrenatural. Eu sempre fui da Assembleia de Deus, que ainda sou da Assembleia de Deus, meu ministério é a Assembleia de Deus. E quando eu comecei eu passei por uma fase no meu começo de casado muito difícil. Casei muito novo, nós casamos novo. E começamos a ter uns certos problemas, uma certa dificuldade. E nós quase nos separamos. Já no primeiro, segundo ano de casado, quase que se separou. E minha esposa, a gente estava trabalhando, nós trabalhávamos junto na mesma empresa de cozinha. E minha esposa tinha ido numa igreja, e ela amou muito esse lugar. E disse assim, você precisa ir lá. Porque Deus vai falar com você. Eu falei, Deus vai falar comigo? Não acreditava nisso. Eu falei, era crente, mas Deus vai falar. Ela disse, Deus vai falar com você. Você precisa ir lá. E aí começou a se levantar uma luta grande também no meu trabalho. Acho que era tudo Deus fazendo, vou permitir que isso tudo aconteça para que eu possa alcançar você. E eu fui nesse trabalho. E quando eu cheguei nesse trabalho, que eu encontrei aquele monte de senhora, de senhor e de jovem, todo mundo adorando a Deus e falava numa língua que eu não entendia nada hoje. Eu não entendia nada. E aí aquelas pessoas começaram a falar e de repente aquela senhora com 68 anos de idade começou a pular na minha frente e veio na minha direção. Quando ela veio na minha direção, eu me arrepiei todo. Falei, meu Deus, baixei minha cabeça assim, falei, olha, ou eu vou morrer, ou eu vou apanhar, alguma coisa vai acontecer aqui dentro aqui. E ela contou a minha história. Ela contou a minha história de vida. E quando ela contou a minha história de vida, ela contou um segredo que eu não sabia, mas era um segredo que só meu pai e minha mãe sabiam. Então, eu sou de 6 meses de idade, nasci com 6 meses, tive um grande problema na minha saúde, e eu lembro que minha mãe levou numa rezadeira, hoje eu entendo, me levou numa rezadeira e quando chegou... Era prático isso, né, pastor? Era prático, né? Era normal, era normal. Não, é normal. Não era não, ainda é normal. Ainda é, será? Ainda é normal. É que a gente hoje, a gente não vai ficar aqui criticando, malhando, porque a gente hoje entende, mas a gente sabe que existe uma ação tanto dos dois lados. Entendi. Mas vou falar. Vamos lá, Então, ela me levou lá e Deus, através daquela pessoa que me rezou, aconteceu um milagre na minha vida. Mas isso ficou em oculto, porque minha mãe não entendia nada, estava na igreja, nova convertida, meu pai também não entendia nada, e aí nos levaram. E nesse trabalho que eu fui de consagração, essa senhora falou esse detalhe para mim. Eu falei, desde que eu conheço de vida, meu pai e minha mãe sempre foi cristão, o que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa errada. E eu cheguei em casa e falei pro meu pai, e dei o nome da pessoa. Falei, pai, aconteceu esse fato na minha vida assim, assim, assado. Quando meu pai parou, que ele parou para me dar atenção, ele falou, começou a chorar. Ele disse, quem te contou isso? Aí quando ele falou, quem te contou isso, meu coração, pum, 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 falei, tem algo aí que está escondido. Falei, velho, o que está acontecendo? Ele falou, aconteceu isso, porque você era de 6 meses, você estava assim, 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 assado, e nós levamos você a um tal determinado lugar, e quando chegou lá, aconteceu isso, e a gente ficou calado e deixamos para lá, e você está bem, está aqui hoje firme e forte. Eu falei, então entendi. Então, através desta revelação, desta senhora que bateu firmemente no meu coração, eu falei, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer isso que eles conheceram. Eu quero viver isso. E aí eu fui, terminou o trabalho, nós fomos embora. Consegui me acertar com a minha esposa depois daquele momento. Na semana seguinte eu estava lá de novo naquele culto. E aí Deus usou uma outra pessoa para falar algo da minha história de vida e do que Deus ia fazer no meu futuro. Ele falou o que estava acontecendo no meu presente, falou do meu passado, falou do meu presente e revelou o meu futuro. E é por causa do que ele revelou do meu futuro que eu estou aqui. Você entende? Então, quando ele começou a falar tudo o que ele falou, ele disse assim, Deus vai te usar. Eu disse, Deus vai me usar, mas eu não sei nem por onde. Eu não entendo nada do que é isso. Ele falou, não, fica tranquilo, porque você vai entender. Lá na frente você vai entender o que Deus vai fazer na tua vida. Rapaz do céu. E ele começou a contar a maneira que Deus ia me usar. E ele falou, tem mais. Deus ainda vai te usar você ainda mais do que a mim, porque eu tenho um dom e você vai ter 7. Rapaz, eu falei, não acredito não. Aí aquilo ficou no meu coração. E aí Deus começou.
Eu comecei a buscar em oração de madrugada, 3 horas da manhã, eu comecei a orar, eu jejuava igual um louco, o pessoal dizia, tu tá ficando maluco? Eu jejuando, buscando, eu falei, eu quero conhecer esse Deus das Escrituras, esse Deus que esse povo me apresentou. E aí, um belo dia, Deus apresentou para mim. Ele não se apresentou na forma dele, como ele é hoje, como ele é, mas ele se apresentou na forma de uma pessoa. E ele disse para mim, eu te conheço, e foi eu que te criei, e eu te criei para uma grande obra, e eu vou fazer coisas grandes acontecer na tua vida. E depois daquele dia eu comecei a sentir sede, igual você tem vontade de comer, sede, fome, de buscar, eu não parei mais. Então depois daquele dia, que foi essa ação de uma revelação, de uma profecia que para mim foi dado, a minha vida virou. E até hoje eu tenho vivenciado, como minha própria igreja, tenho testemunhado coisas extraordinárias.